Na Via Sacra, em meio à dor e ao drama, surge uma figura que quase passa despercebida. Ele não é um apóstolo, nem um seguidor conhecido. É um homem comum, Simão de Cirene, que foi arrancado da sua vida para entrar na história da salvação. Hoje, a gente vai olhar de perto para essa história e para o profundo mistério do fardo que se torna graça. E tudo começa aqui, nesta passagem tão direta do Evangelho. Preste atenção nessa palavra, requisitaram. Não foi um pedido, não foi um convite, foi uma ordem, uma imposição. E é nesse momento de coação, de algo forçado, que uma das mais belas transformações da fé tem o seu início. Mas afinal, quem era esse homem? É importante a gente entender o contexto do Simão. Ele não estava ali buscando um encontro com Deus, muito pelo contrário. Ele estava apenas vivendo a sua vida completamente alheio ao que estava acontecendo. Tente imaginar a cena. Um homem, talvez forte pelo trabalho no campo, cansado, voltando para casa no fim do dia. Tudo o que ele queria era o descanso, a sua família. E é justamente aí, no meio da sua rotina, que o extraordinário o surpreende de uma forma, de uma forma violenta. Sua vida é interrompida. E essa história do Simão nos convida a uma reflexão muito íntima, não é? Quantas vezes os fardos, os chamados de Deus, não aparecem nos momentos de tranquilidade, mas sim como uma interrupção inesperada, um peso que a gente não pediu para carregar no nosso dia a dia. E aqui a gente toca num ponto central. Muitas vezes a graça se manifesta exatamente assim, como uma grande, uma profunda inconveniência. E a história de Simão é o exemplo perfeito disso. Olha, é fundamental entender isso. Simão não se ofereceu. Não houve um ato espontâneo de compaixão naquele momento. Ele foi forçado pelos soldados. Do ponto de vista humano, ele estava no lugar errado, na hora errada. Mas do ponto de vista da fé, ele estava exatamente onde deveria estar. E a reação dele é tão humana, tão real. O cardeal Ratzinger, numa meditação sobre essa passagem, descreve o que Simão provavelmente sentiu: aborrecimento e grande relutância. E quem não sentiria? É uma reação totalmente compreensível. Ele não queria aquele fardo. E a verdade é que ele não tinha escolha. Os soldados romanos tinham o que era chamado de direito de coação. Era uma lei que lhes dava o poder de forçar qualquer civil a fazer um trabalho, como carregar uma carga. A imposição foi total. E é a partir desse sim forçado que algo novo e maravilhoso começa a nascer. Agora a gente chega no coração desse mistério. Como é que pode um fardo, um peso imposto e recebido com raiva, com relutância, como é que isso se transforma numa bênção que gera fé para uma vida inteira? A jornada espiritual de Simão é essa que vemos aqui. Começa com a coação, com um peso que não é dele. Mas, ao caminhar ao lado de Cristo, ao sentir o peso real daquela cruz, ao ver de perto o sofrimento do Senhor, algo muda. Ele se move da obrigação para a conversão. A proximidade com Jesus o transforma por dentro. E aqui está a conclusão teológica, dita de uma forma belíssima e direta. Aquele encontro forçado, acidental, na estrada de Jerusalém, ele não acabou ali. Ele se tornou a própria fonte da fé para Simão e para toda a sua família. E como a gente sabe disso, a própria Escritura nos dá uma pista sutil, mas muito poderosa. No Evangelho de Marcos, os filhos de Simão são mencionados pelo nome Alexandre e Rufo. Por quê? Porque provavelmente eles eram figuras conhecidas e ativas na primeira comunidade cristã de Roma. Aquele fardo carregado pelo pai se tornou uma herança de fé para os filhos. Então, percebe? A história de Simão vai muito além de um evento histórico de 2000 anos atrás. Ela se torna um chamado, um convite universal. E é aqui que essa história passa a ser também sobre nós. A grande verdade é esta: o papel de Simão é um modelo para nós. Ajudar a carregar a cruz de Cristo não é algo que ficou no passado. É um chamado ativo para hoje, para agora. E como a gente faz isso? A cruz de Cristo, hoje, tem o rosto do nosso próximo que sofre, do doente, daquele que está sozinho, do pobre, do marginalizado. Ajudar quem precisa não é só um ato de caridade. É, de certa forma, um ato de corredenção. É um jeito concreto de ajudar a carregar a cruz de Jesus neste mundo. E ao abraçar essa missão, a gente descobre uma verdade incrível, quase um paradoxo. Recebemos muito mais do que damos. Primeiro, nós mesmos somos salvos, porque nos tornamos mais parecidos com Cristo. Segundo, a gente contribui para o mundo, levando o amor onde existe dor.
E terceiro, ajudamos a construir a igreja, o corpo de Cristo, através do nosso testemunho. Uma boa reflexão não para na mente, ela precisa descer para o coração. Então, para a gente concluir, vamos transformar tudo isso que conversamos em uma oração para internalizar esse chamado de Simão, o sireneu. Vamos meditar um pouco nessas palavras? O pedido é para que os nossos olhos e o nosso coração se abram, como aconteceu com Simão. Que a gente possa reconhecer, no sofrimento do outro, uma oportunidade sagrada. A graça de entender que, ao partilhar a cruz de alguém, na verdade estamos caminhando com o próprio Cristo. E assim a gente encerra. A grande lição de Simão é que a graça, muitas vezes, nos encontra na inconveniência. Que possamos ver no fardo do nosso próximo não algo para a gente evitar, mas a chance de nos tornarmos ministros da salvação, construindo algo que é eterno. E fica a pergunta para nossa reflexão: qual é a cruz que hoje somos chamados a ajudar a carregar?